olá! E agora? Antipsicóticos. A gente vai falar um pouquinho também desses medicamentos que são muito utilizados aí, principalmente quando existem as possibilidades, existem os transtornos caracterizados como os mentais. E não necessariamente porque o problema ele é físico. Não que o problema está associado a alguma condição fisiológica, mas quando a gente pensa aí nos antipsicóticos, é que são medicamentos que vão ser utilizados para os transtornos mentais, para as alterações mentais. Área que é fantástica, área que é formidável, e claro que eu não vou ficar falando agora aqui das complicações neurológicas, das patologias do sistema mental, porque vocês terão um momento específico para estudá-las. O melhor de tudo, o mais interessante, são as caracterizações históricas, que os novinhos não, tá? A maioria aí não, mas se tiver alguém, tipo assim, alguns das antigas aí, vai entender isso. Que às vezes a pessoa, a família, né, via alguém com algum distúrbio mental, algum problema psiquiátrico, e a maioria, né, os antigos, eu lembro da vovó falar isso, não chega perto, não se aproxima, porque isso aí pega. A pessoa, se você pôr a mão na saliva dela, você vai ficar contaminado. Se você. Então, assim, são estigmas sociais, são condições sociais, são caráteres, são valores que são trabalhados aí na nossa sociedade com relação às complicações na saúde mental. Mas vocês vão ter aí um processo de aprendizado sobre elas posteriormente que é formidável, é fantástico, é gostoso de estudar, principalmente porque, em consideração à saúde mental, a pessoa ela não tem nenhum distúrbio físico direto. Não é problema cardíaco, não é respiratório, não é distúrbio renal. É aqui dentro. É na mente, na psique, é no envolvimento neurológico. E é fantástico. E agora, antipsicóticos. Logicamente que esse material vai estar disponível para você, então imprima-o para você segui-lo adequadamente. Mas vai estar aí, material de apoio importante. São medicamentos que vão aí melhorar os sintomas psiquiátricos, os sintomas psicóticos de paciente psiquiátrico, ou corrigir o que estiver acontecendo. Tem uma ação psicotrópica, vai gerar um efeito sedativo psicomotor, e é para patologia psicótica, é para patologia psiquiátrica, tá? Principalmente por patologias que vão trazer agitação, vão ter comprometimento de pensamento, tá? Aquelas brincadeiras que eu já fiz com vocês de da pessoa às vezes vai conversar com você e fica falando de coisas que não existem, imaginando situações que não acontecem, tá? Então são transtornos que acontecem na psique, na mente do indivíduo. Os antipsicóticos vão ser drogas que são úteis nas condições clínicas, podendo até mesmo ser aplicados com seus efeitos anticonvulsivantes e talvez até antihistamínicos, antialérgicos, que vão potencializar os analgésicos, sedativos e anestésicos em geral. Vão trabalhar potencializando, vão agregar o potencial de ação, vão facilitar. São usados para tratar os sintomas das psicoses, como, por exemplo, a esquizofrenia, e também outros medicamentos. São indicados para esquizofrenia ou transtornos psicóticos, são indicados aí para os episódios maníacos, tá? E aí vem os maníacos, as manias que a pessoa desenvolve, pessoas importantes. Lógico que vocês vão estudar isso em saúde mental. Mas eu também estou cheio de mania. Qualquer um tem. Todos têm. Agora, o que eu gosto de falar lá na saúde mental, o que eu gosto de explicar para os alunos da saúde mental, é que todo ser humano ele tem as suas alterações. Todo ser humano ele apresenta essas modificações, seja lá qual for mania, algum transtorno obsessivo compulsivo, ele tem sempre, é normal. Agora, a condição que a gente trabalha aí com as medicações ou na psiquiatria, essa modificação, essa mania, esse transtorno, ele altera o seu dia a dia, ele modifica você nas suas ações, ele impede você de agir naturalmente ou de agir no seu dia a dia, trabalhar, estudar, viver em casa. Isso é problema. Agora, eu tenho minhas manias. Eu sou cheio de manias, vocês sabem disso, já viram em sala de aula. Tá? Eu tenho meus toques. Eu tenho meu transtorno obsessivo compulsivo, isso é normal. Agora, ele não me atrapalha. Ele não me impede de trabalhar, não me impede de estar em sociedade, não me impede de me relacionar, de estar em sala de aula, de conviver com vocês, não me impede de estar aqui na minha casa, de viver com minha família. Isso não me atrapalha. Lógico que minha família fala que eu sou chato, horroroso, você sabe disso também, que eu sou chato. Mas
existem os limites que são aceitáveis para a sociedade. Vai ter aí os surtos de comportamento agressivo. Ah, mas eu sou agressivo. Tá, tudo bem, você brigar de vez em quando acontece. O problema é que do nada a pessoa surta, sai xingando a outra, igual tem aí de vez em quando as condições que a gente pode ver no trânsito, tá? A pessoa xinga, sai do carro, bate, soca. Isso é um surto agressivo. Isso é problema. E ocasionalmente pode vir a ser usado até como antidepressivo. O que a gente espera? Vai dar antipsicótico pro paciente. Ele tá lá no surto, sei lá, tá acontecendo lá as agitações e nervosismo. Vai produzir um estado de apatia, de iniciativa reduzida, de menor. Ele vai ficar apático. Vai ficar sem resposta. Iniciativa reduzida. Vai fazer isso? Ah, vou. Beleza. O indivíduo vai ter menos emoção, vai demorar a responder a algum estímulo externo e pode até dormir. Pode ser despertado aqui a diferença. Olha, saca só. Antipsicótico do benzodiazepínico. Os benzos e os antipsicóticos. Olha como é que começa a diferenciar aqui, ó. Pode ser despertado facilmente com antipsicótico. Ele não vai responder com exatidão algumas perguntas. Ele vai ficar meio assim, meio lesado, assim, meio sedado. Mas ele não vai ficar confuso, não vai ter perda da função intelectual e não vai ter perda de memória. Ele não tem essa perda de memória como acontece com o benzodiazepínico. Isso não acontece com o antipsicótico. Então ele vai lembrar, ele vai saber o que está acontecendo, mas ele vai demorar mais para responder, ele vai ficar mais letárgico, vai ficar mais apático, iniciativa reduzida. E claro, as tendências agressivas serão inibidas. O problema está aqui, ó. Como qualquer medicamento, efeito colateral dos antipsicóticos. Hipotensão, pode surgir devido à postura, ao posicionamento. Às vezes a pessoa sentou, tomou o medicamento, ela vai dar aquela hipotensão, pressão abaixou, caiu. Pode. Leucopenia e a granulocitose, tá? Que vai ter uma redução aí dos leucócitos, as células de defesa. Pode ter ressecamento de mucosa, pode ter visão turva, constipação, pode ter retenção urinária, no caso dos homens aí. Antipsicótico pode gerar 50% dos casos de impotência. Ou seja, o cara tomou antipsicótico, ele pode ter impotência. É uma chance, é uma tendência. E a parte interessante da farmacologia, a parte interessante dela, vai tratar um distúrbio psiquiátrico, uma esquizofrenia. A pessoa pode vir a ter parkinsonismo. Olha que interessante. Vai trabalhar uma alteração psiquiátrica, uma alteração do psique e pode desenvolver uma alteração motora. A pessoa pode ficar com um sistema de parkinsonismo. É uma possibilidade. E agora aqui os antipsicóticos que existem, que são comercializados. Haloperidol, Aldol, clorpromazina, Plictil, sulpirida, dogmatil, equilide, levopromazina, neoside, clopizol, que é o zuclopentixol, clozapina, leponex, são possibilidades de medicamentos que podem ser utilizados. São medicamentos que podem ser comercializadas e empregados no paciente. O mais comum antipsicótico é o Aldol, é o haloperidol que vai ser trabalhado. Turma, espero que vocês tenham estudado um pouquinho mais. Não se esqueçam de dar sequência no aprendizado, continuem estudando e nós nos vemos posteriormente com a parte da farmacologia. Um abraço a todos!